Vamos falar aqui acerca desses problemas que você tem, né? Que a situação te impôs, né? A contusão do Richardson, o Raul sem ir para o jogo por falta de um acerto com a diretoria. Como é que vão ser supridas essas deficiências desse teu meio campo? Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Eu sempre procuro dizer aqui para vocês, de uma forma muito clara, que a gente não se debruça nos problemas, né? E quando a gente tem problema, a gente tem um elenco qualificado, tem bons jogadores, todos eles muito bem preparados, e a gente vai utilizar aqueles jogadores que estejam em condição e aptos a jogar. Tivemos, depois de muito tempo, uma semana para poder trabalhar um pouquinho mais, né? Um pouquinho menos de uma semana, mas aproveitamos, otimizamos bem aí os períodos de treinamento que nós tivemos e montamos a equipe com aqueles jogadores que normalmente substituem o Richardson, o Raul era um substituto eventual. Então nós temos opções, temos o Naldo, temos o Hernandes, que são opções interessantes para jogar na posição. O Hernandes, inclusive, o ano passado, pelo América Mineiro, jogou a maior parte do campeonato como volante, é uma opção interessante. Tem a opção do Naldo, que dá uma consistência defensiva maior, e a gente ganha no aspecto de bola parada, porque é um jogador que tem um pouco mais de estatura. Então a gente tem essas opções, treinou as duas e vai definir lá em São Paulo quem vai começar junto com o Juninho ali, fazendo a dupla de volantes, mas sempre com essa perspectiva de que os problemas fazem parte do nosso dia a dia e a gente tem que buscar as soluções dentro do nosso elenco, e isso vem acontecendo com naturalidade, e todos os jogadores que entram com uma assimilação muito interessante dos conceitos, e a gente tem conseguido uma resposta satisfatória. Por isso não existe uma preocupação exacerbada porque a gente perde determinado jogador. Eu lembro que quando o Andrigo foi negociado, era o nosso vice-artilheiro, houve toda aquela comoção, e agora, como é que vai ser? O Wesley entrou e o time continuou jogando bem, com a boa mecânica, inclusive com uma sequência de vitórias muito interessantes, e a vida seguiu, e é assim o futebol. A gente tem substitutos e vamos colocar os jogadores que estão preparados para substituir, não só o Richardson, como também o Raul, que são duas peças importantes. A gente poderia dizer que a juventude do Santos e a velocidade que os jogadores jovens do Santos têm serão as duas principais dificuldades? Eles têm um quarteto ofensivo e que deve ser utilizado, a gente já estudou, analisou. São jogadores com qualidade, jogadores que têm 1 contra 1 no último terço do campo e tem também poder de finalização. Só que a gente tem uma mecânica, uma fase defensiva muito bem organizada, e o adversário também vai precisar nos marcar quando a gente tiver a bola. Então o jogo vai ser assim, a gente com a preocupação em marcar essa qualidade que o Santos tem, e o Santos também vai ter que se preocupar um pouquinho quando a gente entrar no campo deles para jogar, que é a nossa mecânica, ela tem sido muito eficiente, e a gente acredita que vai ser um jogo onde a gente vai ter condição e vai ter que estar preocupado em relação à organização defensiva pela qualidade do adversário, mas a gente também vai ter que trazer alguma preocupação para o adversário, e essa preocupação vai ser o momento que a gente tiver a bola para jogar. A gente tem bons jogadores e tem uma mecânica muito forte também na fase ofensiva. Tá bom, vai cortar todo. Vamos continuar aí. Vamos chamar aqui ao vivo. Pode ir. Vamos lá. Você estava falando do Santos, do adversário, mas eu queria que você falasse macro, porque é o início da competição, né? São 38 jogos, o primeiro e o 38º valendo os 3 pontos. O Ceará tem um objetivo claro para a competição, um objetivo pré-definido? Tem um objetivo claro, que é a permanência na Série A. E a gente vai trabalhar jogo a jogo, que é a forma como os jogadores, inclusive, têm uma confiança muito grande nesse perfil de trabalho. O ano passado foi assim que nós trabalhamos e tivemos um resultado muito positivo, conseguimos o objetivo. Então a gente vai pensar sempre jogo a jogo. Próximo jogo, próximo adversário, Santos é o principal jogo para nós da temporada. E a gente está se preparando para começar bem. Eu até falei para eles ontem a importância de mostrar um bom cartão de visitas no primeiro jogo da competição. O time está num momento muito bom, conquistamos um título com autoridade, com imposição. O time já tem uma mecânica e a gente vai ter que apenas adaptar
e estudar os nossos adversários, como a gente já vem fazendo, para poder ter força e consistência defensiva para jogar contra um adversário muito qualificado, que hoje é o líder da sua chave na Libertadores, e um time que tem um grande investimento. Mas também manter a nossa qualidade de construção ofensiva, que vem sendo muito interessante. A gente tem conseguido muitos resultados através dessa construção. Então, é estar equilibrado, é ter ambição, sempre pensando no próximo adversário, e a nossa proposta e o nosso objetivo é permanência. Aí, depois que a gente conquistar matematicamente os pontos que se fazem necessários para a permanência, a gente pode buscar alguma outra situação dentro da competição. Mas, a priori, é chegar à pontuação necessária para permanecer na Série A. Então, o primeiro objetivo é se manter. E, é claro, buscar alguma coisa dentro da competição. Você sempre deixou muito claro isso, Chamusca. Sim, sempre. Até porque a gente tem que ser sincero, a gente tem que falar a verdade sempre. E a gente tem que trabalhar de uma forma muito clara com o nosso torcedor. É uma competição importantíssima para nós. Os jogadores estão muito motivados para disputar essa competição. Sabem da importância da visibilidade, da valorização que é. Sabe do grau de dificuldade que a gente vai enfrentar, a qualidade dos adversários, não só de jogadores, mas também de sistema, de construção. E a gente vai ter que estar preparado para esse desafio. E essa preparação, ela vai ser feita jogo a jogo. Então, para nós, o jogo mais importante é o jogo do Santos. Desde segunda-feira que a gente vem trabalhando na construção e na preparação para esse jogo. E a gente já quer mostrar um cartão de visita interessante no jogo de sábado, no Pacaembu, contra um grande adversário, mas a gente com todas as condições de fazer um bom jogo. Chegou a informação aqui que você não vai poder contar com o Romário devido a uma cláusula no contrato com o Santos. Você perde o Richarlison por contusão. Não vai ter o Raul devido a um problema aí administrativo com o clube. E você disse, até aquele caso do Leandro, quando você esteve lá no Paysandu, você disse, olha, eu acato porque é uma decisão da diretoria. E aí, Chamusca, você perde esses jogadores, mas você costuma dizer que não se debruça nos problemas, né? O que já tem definido aí, ou você só define lá no CT do Palmeiras quando você faz o último treinamento? Não, realmente esse é um discurso que, inclusive, ele tem um funcionamento interno muito interessante. Porque os próprios jogadores assimilam esse tipo de situação e eles encaram com naturalidade que é um processo que acontece no futebol semanalmente, diariamente. Você perder um atleta e ter que utilizar outro. Por isso que a gente treina. Quando a gente trabalha, a gente não trabalha em cima apenas de uma perspectiva. Existe uma variação. Existem os trabalhos conceituais, porque quando o atleta precisa ser inserido, ele já sabe os conceitos, a fase ofensiva, a fase defensiva, organização de bola parada. Então, a forma com que a gente trabalha, eu não fico com uma preocupação exacerbada quando eu perco um atleta, mesmo que esse atleta seja qualificado, como é a Richarlison, como é o Raul e como é o próprio Romário. Por quê? Porque a gente vai ter peça para substituir, que está preparado, está com um conceito assimilado e que eu tenho certeza que vai conseguir responder muito bem no jogo de sábado. Para a vaga do Richarlison, o eventual seria o Raul. Aí nós não teremos o Raul. Então nós temos duas opções. É o Naldo ou o Hernandes, que também joga por dentro ali. Inclusive o ano passado no América Mineiro, ele fez o campeonato quase todo da Série B jogando mais por dentro, com o Giovani fazendo a lateral esquerda. Então é uma opção que ganha, é um volante de boa dinâmica, entra no campo do adversário, tem infiltração, tem um bom poder de marcação. O Naldo a gente ganha consistência defensiva, uma estatura e um biotipo melhor nas situações de bola parada e pode também se encaixar junto com o Juninho. E eventualmente, com essa dúvida entre o Hernandes e o Naldo, a gente tem um substituto eventual do Romário, que é o Rafael Carioca. Então, basicamente, esse deve ser o desenho para iniciar o jogo de sábado. Não existe titularidade, não existe essa questão da permanência do atleta na posição. O que existe, na verdade? O cara, ele é titular momentaneamente. E por uma série de aspectos, você falou até bem, por que o Carioca era um dos melhores jogadores nossos na temporada, quando ele se lesionou? E aí a gente começou a utilizar o Hernandes ali na posição. Depois chegou o Romário.
O Romário, pelo seu tempo de inatividade, que ele estava treinando, mas não estava jogando, demorou um pouquinho para ganhar ritmo. E o Carioca demorou para se recuperar. E depois que se recuperou, já teve um outro problema. E aí a gente teve que segurar um pouco. A gente treina o substituto para entrar e manter a performance da equipe. Arthur, de contrato renovado. Muito importante para nós, está vivendo um momento muito bom, é merecedor da valorização que ele está tendo, porque trabalhou e conquistou dentro do campo de jogo. Obrigado. Você já Tá vai aí ter a o palavra Arnaldo do técnico Marcelo Chamusca. O Arnaldo, você já vai ter? O Arnaldo, a diretoria, o departamento nosso jurídico está trabalhando muito forte com a perspectiva dele ter condição para o jogo. E a expectativa nossa é que a gente possa levar o atleta para jogar e já ser uma opção durante o jogo. Com o Arthur com contrato novo, sem contrato definido, renovado, ele já estava fazendo muitos gols. Você fica com uma certa tranquilidade? Há uma tranquilidade nisso? É um jogador que está basicamente a mesma história do Raul, do Richarlison, né? Do Romário, jogador que está inserido nos conceitos. E se encaixou muito bem nesse último momento nosso. Quando o Elton teve problema, ele entrou, foi bem, o time continuou tendo performance. A gente ganhou uma mecânica um pouquinho diferente por causa da característica do Arthur. Mas quando o jogador consegue crescimento profissional e valorização através do trabalho, do merecimento, isso é muito bom para a comissão técnica. Por quê? Porque serve de exemplo para os outros jogadores, de que através do trabalho, da dedicação e do compromisso em fazer o melhor a cada jogo, você tem toda a possibilidade de crescimento. Então, eu fico muito contente por ele, porque ele merece por tudo que ele vem fazendo e por tudo que ele fez, esperando, trabalhando, aguardando as oportunidades e aproveitando quando a oportunidade foi proporcionada. Só uma última pergunta aqui, Carlinhos, só é o seguinte, você tá bem, Chamusca? O que tem de torcedor me perguntando aqui como é que você tá bem? Eu tô um pouco sem voz, né? Mas não tem nada a ver com que... Eu tô muito bem, eu me sinto muito bem e assim, eu fiz todos os exames que foram necessários, inclusive no próprio hospital, quando eu saí do estádio, e tô sendo acompanhado pelos médicos e eu tô 100%, não tenho qualquer tipo de problema. Nas avaliações não teve nenhuma anormalidade, principalmente em relação à parte cardíaca, que é a mais preocupante. Então, a gente precisa desacelerar um pouquinho. E é isso que a gente está trabalhando agora com o nosso departamento médico, porque é isso que acabou causando esse mal-estar e esse transtorno para mim. E 24 horas futebol e, infelizmente, não dá para viver 24 horas o futebol. Então, eu vou ter que mudar um pouquinho nesse aspecto. Mas a minha saúde, no geral, está muito boa. Já voltei a fazer atividade física normal. Então, está tudo tranquilo. Eu estou pronto para sábado ir para campo e fazer um grande jogo e começar o Campeonato Brasileiro da Série A, buscando um resultado positivo, que essa é a nossa intenção. Richard foi vetado pelo DM, mas você foi liberado pelo DM. Fui liberado, inclusive eu queria ser liberado. Um dos grandes problemas que aconteceram no domingo foi que eu queria ser liberado e os médicos me proibiram de voltar para o jogo. Isso acabou me atrapalhando, porque causou uma ansiedade muito grande. E imagina, cara, você disputar 17 jogos numa competição, você sai do jogo, o jogo está 1-0, num jogo que você sonha, que é aquela atmosfera, final de campeonato, a casa cheia, a nossa torcida jogando com o time, e eu ter que ficar de fora. Então, para mim, foi muito desgastante e isso acabou me atrapalhando, porque como era um problema relativo à parte emocional, eu fiquei com o meu emocional muito desequilibrado, que eu queria voltar para o jogo. Infelizmente, eu fui proibido pelos médicos pela minha condição, minha pressão, meu batimento cardíaco estava muito alterado. E eu depois até entendi e aceitei, e tudo que acontece na vida da gente tem que servir de experiência, a gente tem que tirar alguma lição positiva. E a lição que eu tiro positiva desse evento é de que eu preciso melhorar o meu comportamento em algumas situações, para que eu não volte a ter esse tipo de problema e não tenha que sair do jogo, que eu nunca saí de nenhum jogo durante a minha carreira de 24 anos. Então isso é um alerta do meu organismo, eu preciso ser inteligente, eu preciso entender isso e mudar alguns hábitos para que eu possa continuar trabalhando e na beira do campo, junto com meus atletas. Fiquei muito triste ele não ter participado da festa, levantado o troféu, mas isso também faz parte e a gente já está preparado para novos desafios.
Obrigado.